TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque ao Maio Laranja. 83 vagas foram disponibilizadas por meio do balcão de empregos online em Petrópolis e as candidaturas podem ser feitas pela internet. O RJ para Todos vai ser realizado em Teresópolis na próxima quinta-feira e o Estado e a Prefeitura vão promover mutirão de serviços gratuitos na Barra do Imbuí. O governador Cláudio Castro assinou um termo de cooperação para fortalecer as políticas públicas de proteção à mulher. E o Corpo de Bombeiros divulgou um balanço dos salvamentos realizados durante o período de ressaca. Foram mais de 180 chamados de emergência. E claro, você vai acompanhar os destaques do esporte. O Serrano e o Petrópolis Futebol Clube perderam na estreia do Cariocão Série A2. O diálogo com o objetivo de cuidar de crianças e adolescentes, seja o cuidado físico ou mental. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube e no nosso site tvc16.com, onde você também tem acesso à nossa programação ao vivo. Além disso, você pode nos acompanhar no nosso Instagram, Correio Petropolitano, e também TV Correio da Manhã, onde você também tem acesso às notícias da nossa região de cobertura. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia de sempre. A gente inicia essa edição de hoje trazendo oportunidades para a população petropolitana. O Balcão Online de Petrópolis disponibiliza 83 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastro dos currículos no site da Prefeitura, em www.petropolis.rj.gov.br, até a próxima sexta-feira, 24 de maio. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social, por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm a responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Entre as oportunidades divulgadas nesta semana, há 2 vagas para açougueiro, 10 para carpinteiro de obras, 4 para jovem aprendiz e 10 para manobrador. Todas as oportunidades estão no site tvc16.com. As vagas são atualizadas semanalmente e disponibilizadas para diferentes níveis de educação, como ensino médio e ensino superior. Então não deixe de atualizar seu currículo e cadastrar ele na plataforma www.petropolis.rj.gov.br. As vagas, a gente lembra, são atualizadas semanalmente, então se não existe ali uma oportunidade que é de acordo com o seu perfil, com a área da sua graduação, do seu curso, enfim, mantenha os dados atualizados e verifique na outra semana se há oportunidades ali que são do interesse e também de acordo com o seu perfil. Vale lembrar, então, as empresas têm a responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações, tendo em vista aí que o Balcão de Empregos ele é só uma plataforma de mediação entre os profissionais e as empresas. As lojas de todo o Brasil estão se mobilizando para participar do Dia Livre de Impostos 2024. É um movimento organizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem, com adesão da CDL Petrópolis, que desde 2003 participa do evento. E ele tem sido um protesto contra elevadas cargas tributárias e a baixa eficiência na aplicação dos impostos arrecadados. O impacto da ação é medido pelos números.
Em 2023, o Dia Livre de Impostos registrou a participação de mais de 50 mil lojistas varejistas em todo o Brasil e movimentou cerca de 2 bilhões de reais em vendas. O impacto na mídia espontânea foi estimado em 63 milhões de reais, o que evidencia a relevância e o alcance do movimento. Nesse ano, o Dia Livre então de Impostos será realizado no dia 6 de junho, daqui a pouco. E as inscrições já estão abertas para os empresários que estão interessados em participar. Para se cadastrar, basta acessar o site oficial do evento www.dialivredeimposto.org.br. Tudo junto. As inscrições vão estar disponíveis até o dia 5 de junho, às 10 horas da noite, pelo horário de Brasília. E vale ressaltar que os produtos e empresas cadastrados vão estar visíveis no site a partir do dia 3 de junho. Em 2023, a carga tributária do governo federal, estadual e municipal chegou a 3,5 trilhões de reais. Só nos primeiros 4 meses de 2024, a arrecadação de impostos no país já bateu aí 1 trilhão e 200 bilhões. E há previsão de que possa chegar aí a quase 5 trilhões até o final deste ano. O mês de maio também é preciso se alertar para o câncer do sistema nervoso central, ou também como é conhecido SNC, e formado pelo cérebro e medula espinhal. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 1,4 a 1,8% dos tumores malignos rastreados afetam o sistema nervoso central. E desse total, 88% são identificados no cérebro. Em Petrópolis, conforme a Rádio Serra, o Centro Regional de Radioterapia, a média de atendimento de pacientes com esse tipo de câncer em 2023 foi de aproximadamente 2 por mês. A gente vai conversar, vai acompanhar agora a fala do Daniel Pcheps, ele que é radiooncologista, já esteve aqui no Correio Petropolitano Debate em outras oportunidades, mas fala especificamente sobre esse tipo de câncer. Vamos acompanhar. Olá, eu sou Daniel Pcheps, eu sou radiooncologista, diretor da Rádio Serra Radioterapia, e hoje a gente conversa um pouco sobre o mês que chama atenção para o câncer de sistema nervoso central, né? O sistema nervoso central é responsável pela nossa parte cognitiva, bem como a nossa parte motora, então movimentos, pensamentos, sonhos, equilíbrio. Então a gente está falando basicamente de cérebro, de medula, de coluna. Dá para entender que são cânceres extremamente preocupantes quando diagnosticados, né? A gente tem hoje uma incidência relativamente baixa do câncer de sistema nervoso central, mas de prognóstico que vem cada vez melhorando mais, né? Então, o aumento da tecnologia, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, tem ajudado muito em relação a isso. Outra coisa importante falar é que tanto os cânceres do próprio sistema nervoso central, então os gliomas, né, também os meningiomas, também os ependimomas e os outros omas que subsequentemente vêm, são comuns em mulheres e homens, crescem na sua porcentagem com a idade e tem como, na maioria das vezes, o tratamento primário sendo um tratamento cirúrgico, um tratamento de operar, tá? Esse tratamento, ele começa sendo um tratamento cirúrgico e depois pode envolver imunoterápicos, quimioterápicos e até a radioterapia. Não se sabe muito sobre fatores de risco para isso, né? Algumas síndromes genéticas menos comumente desenvolvem e estão associadas a isso, mas na maioria das vezes a gente ainda não entendeu direito como esses cânceres surgem, provavelmente com alterações e mutações genéticas aleatórias que acabam ocasionando esses tipos de tumores. Sintomas como as dores de cabeça frequentes, crescentes e progressivas, às vezes episódios convulsivos, às vezes sangramentos nasais, disfunções visuais, alterações, coisas que saem às vezes do equilíbrio, umas quedas frequentes, até mesmo engasgos. Podem estar associados com sintomas frequentes do pré-diagnóstico dos tumores de sistema nervoso central. É importante a gente saber que o diagnóstico precoce aqui é muito importante, então qualquer dúvida procure seu médico e conte sempre com a gente. Um grande abraço.
Aí a gente acompanhando dicas, orientações do Dr. Daniel Pcheps, radio-oncologista, como comentei, já esteve aqui no Correio Petropolitano Debate, traz essas orientações e alertas, obviamente, à população como um todo, já que é o mês aí voltado também para essa conscientização. E como ele comentou, é sempre importante visitar o médico, fazer os exames regularmente, porque caso seja ali apontado o diagnóstico positivo, se ele for no início, as chances de cura são muito maiores. Isso facilita também todo esse processo e, obviamente, tira a pessoa de outros tipos de tratamento muito mais invasivos. A gente vai acompanhar ao longo dessa trajetória desse mês campanhas, ações educacionais que são realizadas. Então não deixe. Principal dica e orientação: procurar sempre o seu médico, fazer conversas, esclarecer as dúvidas e ficar atento a sinais, sintomas que podem surgir. Olha só, os últimos dias de inscrição para os projetos artísticos que vão compor a programação cultural da 35ª Barrenfest de 2024 estão chegando, viu? O prazo para o envio das propostas termina amanhã, quarta-feira, dia 22, e podem ser enviadas propostas de todos os segmentos artísticos, como música, teatro, dança, audiovisual e entre outros, e em diferentes formatos: shows, oficinas, exposições infantis, entre outros. Os dias, horários das apresentações ainda vão ser confirmados, em acordo com os proponentes após a seleção. A Barrenfest é a oportunidade para grupos artísticos se apresentarem no maior evento do calendário turístico de Petrópolis, que atrai pessoas de todo o Brasil e do mundo e movimenta a economia da cidade. Os interessados em apresentar as propostas podem fazer as inscrições até, então, quarta-feira, e o resultado vai ser divulgado na próxima quarta-feira, dia 29 de maio. As propostas vão ser analisadas e selecionadas por uma comissão técnica que vai ser formada por servidores do Instituto Municipal de Cultura e de acordo com os seguintes critérios. O primeiro deles, alinhamento da proposta com a temática da festa. O segundo, a viabilidade da proposta. E a terceira, a relevância e a qualidade técnica da proposta. As dúvidas podem ser encaminhadas para o seguinte e-mail: eventoseprojetos.imc@gmail.com. Eu vou repetir para você: eventoseprojetos.imc@gmail.com. As inscrições também estão disponíveis no site da Prefeitura de Petrópolis. Não deixe, você que tem esse interesse, quer participar, apresentar o seu projeto, de realizar essa inscrição. Vale só lembrar, como um recado aqui, reforço para você que está nos acompanhando, a Águas do Imperador realiza uma manutenção preventiva nessa terça-feira e, por isso, localidades como Centro, Carangola, Cascatinha estão com a interrupção no abastecimento de água. Essa manutenção acontece no sistema Caxambu Grande e segue até 11 horas da noite dessa terça-feira. Então, se você que não acompanhou a edição do Correio Petropolitano Debate de ontem, que a gente trouxe essa informação, a gente relembra agora para você antes do nosso intervalo. Economize água, porque o restabelecimento, a normalidade, só deve ser nessa quarta-feira. Então, para você não correr o risco de ficar aí sem água, ou ter aí o abastecimento afetado. São ao todo 13 localidades que estão com essa interrupção. Se você não sabe se a sua localidade está sendo afetada ou não, no nosso site tvc16.com você também tem acesso a todas as localidades que estão com essa interrupção nessa terça-feira. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você. É claro, a participação dos nossos repórteres, tudo isso daqui a pouco, a 2 minutos. A gente volta já já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações ao vivo para a gente em relação à previsão do tempo. Ele já aparece aqui no nosso telão e já tem todas as atualizações para essa quarta-feira. Eric, de fato, ontem a gente conseguiu aí notar em Petrópolis neblina, uma chuva fina, mas chegou na cidade. Como que fica o tempo para essa quarta-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Como você falou, Richard, a chuva chegou em algumas cidades, inclusive aqui em Petrópolis a gente pôde notar aquela garoa, né? Aquela chuva fininha em algumas regiões da cidade, mas para esta quarta-feira a previsão não é de chuva para as nossas cidades de cobertura. Então, vamos à previsão do tempo para quarta-feira, dia 22 de maio.
Nós vamos colocar as cidades em tela cheia para que vocês possam acompanhar melhor como que fica a situação de cada cidade. E vocês já conseguem acompanhar que em Nova Friburgo o dia será de sol entre nuvens. E como eu falei, não há possibilidade de chuva para a cidade. A temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a previsão é similar, sol entre nuvens e temperatura estável, como vocês podem conferir aqui no nosso telão. Os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 25 graus e os ventos no município devem se manter fracos. Em Petrópolis, a quarta-feira será de grande acumulado de nuvens no céu e a temperatura mínima deve cair um pouco, marcando 15 graus. Já a máxima deve chegar a 27 graus. Também não chove no município. Em Paraíba do Sul, o dia será de ventos fracos, muitas nuvens no céu, sem probabilidade de chuva e a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Já a temperatura em Pátio do Alferes vai passar por ligeira elevação, marcando mínima de 16 e máxima de 30 graus. Não há possibilidade de chuva para a cidade e a grande quantidade de nuvens no céu vai marcar presença durante todo o dia. E para finalizar, em Três Rios o dia será de nebulosidade e temperatura alta, podendo chegar a 31 graus. A mínima fica em 20 graus, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão, e não há probabilidade de chuva. Olha, Richard, a gente já sentiu o declínio na temperatura, principalmente durante a noite, mas o clima está naquele famoso chove não molha, né? Fica quente, fica frio, vai chover, não vai chover. O jeito é acompanhar a nossa previsão do tempo. Com toda certeza, Eric, até porque alguns vêm para o trabalho, aí vem com um casaco mais fino, chega na parte da noite, já está chovendo, temperatura mais baixa, acaba passando um pouco de frio, principalmente aqueles que ainda têm um compromisso mais tarde. Então tem que ficar atento de fato à previsão do tempo para saber que roupa vai utilizar e também se é necessário levar o guarda-chuva ou não. Então quem vai sair de manhã já leva o casaco dentro da bolsa ou da mochila, se for voltar à noite, principalmente para não passar frio e não ficar resfriado, né? Tá certo, Eric. Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você. A gente volta amanhã com a previsão do tempo. Eu que agradeço, Richard. Até amanhã. A gente dá prosseguimento aqui no Correio Petropolitano Debate e falando um pouquinho sobre ainda essas questões relacionadas às condições climáticas, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro divulgou um balanço sobre o número de salvamentos realizados durante o período de ressaca nas praias de todo o estado. E a gente vai acompanhar a fala do Major Fábio Contreiras, porque foram mais de 180 chamados durante esse período. Durante esse período de ressaca, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro atendeu a mais de 180 chamados de afogamento nas praias aqui de todo o estado. Infelizmente, tivemos um registro de um óbito na área da Barra da Tijuca e de uma pessoa desaparecida no mar em Paraty, o que nos faz reforçar alguns alertas importantes, tanto para quem está na areia, como também para aqueles que navegam no mar. Em tempos de mar agitado, é necessário redobrar a atenção na praia, verificar as cores das bandeiras e, na dúvida, conversar com os guarda-vidas. Para aqueles que frequentam pedras, mirantes e costões, é hora de aguardar e deixar para outro momento as fotos e os registros da visita. E para aqueles que praticam esportes na água, devem esperar também esse período passar. Os pescadores e os outros profissionais que navegam pelo mar têm que suspender as suas atividades até que o mar fique um pouco mais seguro. O aviso de ressaca acabou, mas o mar continua ainda bastante agitado e perigoso. As ondulações continuam próximas de 2 metros, as correntes de retorno, que são as valas, ainda têm bastante força e os ventos fortes contribuem ainda mais para o perigo em toda a costa fluminense. E se você quiser ajudar alguém no mar, primeiro ligue 93, acione o guarda-vidas e não entre na água para salvar. Apenas jogue o material flutuante e aguarde a chegada do auxílio profissional. Conte sempre com o Corpo de Bombeiros. Dicas extremamente importantes. Apesar, do término desse aviso de ressaca, as ondas ainda chegam a 2 metros, o que também pode dificultar aí a população caso entre no mar. Orientação já foi passada pelo Major, mas a gente sempre ressalta aqui também em casos aí de afogamento, princípio de afogamento, a orientação é sempre procurar os profissionais capacitados para esse tipo de ação.
Inclusive em Cabo Frio, a própria ressaca chegou a fazer com que algumas casas caíssem e a situação também ficou muito difícil na região do litoral aqui do estado. A Prefeitura de Teresópolis e o Governo do Estado do Rio de Janeiro promovem na próxima quinta-feira, dia 23 de maio, de 9 da manhã até 1 hora da tarde, mais uma edição do RJ para Todos na cidade. O mutirão de serviços vai ficar na Praça Maria Corina Paim, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Barra do Imbuí, e é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Governo sobre a coordenação do assessor especial do governador do estado. E é uma parceria com as secretarias municipais de Trabalho, Emprego e Economia Solidária e de Governo e Coordenação. A ação vai ter a distribuição de senhas até 11 horas da manhã para garantir os atendimentos a todos que estiveram ali para realizar esse serviço. Entre os atendimentos estão ali disponíveis emissão de CPF e carteira de identidade, além da isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito, habilitação para casamento, carteira de trabalho digital e o balcão de empregos, além de orientações sobre os direitos do consumidor. E para os atendimentos, os interessados devem apresentar pelo menos um documento de identidade, CPF, certidão de nascimento ou de casamento original. As equipes da Receita Federal, do Detran RJ, da Fundação Leão 13 e também do Procon RJ vão oferecer a emissão do CPF, requerimento de primeira e segunda vias de documento de identidade, isenção de taxa para a segunda via de certidão de nascimento, óbito, casamento e serviços referentes à defesa do consumidor, entre outros. Já as secretarias municipais de Trabalho e Assistência Social e Direitos Humanos vão disponibilizar o balcão de empregos e a confecção da carteira de trabalho digital, além de acolhimento social com a inscrição e a atualização do CAD único, e também haverá ali corte de cabelo e sessões de massagem corporal para a população, tudo de forma gratuita, na próxima quinta-feira, de 9 da manhã até 1 hora da tarde. O governador Cláudio Castro firmou na última segunda-feira, no Palácio Guanabara, um acordo para fortalecer políticas públicas voltadas para a proteção da mulher. Intitulada como Antes que Aconteça, a ação elaborada em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, tem o objetivo de alinhar tecnologia e inovação no monitoramento das mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Também vão ser aprimoradas as ferramentas já existentes, como o aplicativo Rede Mulher, que possui o botão do pânico, além de outras funcionalidades. A gente vai acompanhar a fala do governador sobre essa parceria com o TJRJ. Começamos a evoluir, saímos do 21º para 16º, saímos para 9º, saímos para 3º, e esse ano estamos lutando pela primeira colocação que sai agora em julho, presidente. O Rio tem chance de ser o estado mais digital do Brasil. Se não for o primeiro, será o segundo, com certeza, em governança digital. Já temos Rede Mulher implantado hoje, temos um aplicativo para as escolas implantados hoje, temos na Polícia Militar e na Polícia Civil. Não há um software que se crie que eles não têm autorização para comprar hoje. E isso mostra o quanto a gente entende a tecnologia a serviço da boa gestão pública, a serviço do resultado público. A gente está muito feliz com mais essa entrega da Secretaria Estadual da Mulher para que a rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher funcione. Essa é a orientação do nosso governador. Nós não trabalhamos nas nossas caixinhas, nos nossos gabinetes, nós trabalhamos de forma transdisciplinar e interdisciplinar e hoje com a ciência e tecnologia. A gente tem como objetivo fazer que a tecnologia não seja apenas uma fonte de inovação, mas ela também seja uma fonte de proteção para a mulher vítima de violência. As secretarias se uniram e pensaram na tecnologia e inovação como uma ferramenta para poder alcançar esses objetivos. A gente acompanhando parte da fala ali da secretária da Mulher, do governador, e de outros representantes também que estiveram presentes nessa parceria do TJRJ com o Estado. E é fundamental que esse tema ele seja discutido, debatido, não só pelas entidades públicas, pelo Poder Executivo, Legislativo, pelo Judiciário, nesse caso que é o TJRJ, mas também pela população. É um tema fundamental a ser ampliado e levado também para os jovens, os adolescentes, porque
desde o início, desde criança, quando se aprende a respeitar uma mulher, quando se aprende a entender o espaço do próximo, a possibilidade de uma agressão, de um abuso, ela é menor. Mas ainda há muitos passos a serem conquistados dentro dessa pauta. O Estado do Rio de Janeiro tem nessa semana 3.315 vagas de emprego formais, estágio e jovem aprendiz disponibilizadas para a população fluminense. Desse total, a Secretaria de Trabalho e Renda, por meio do Sistema Nacional de Emprego, oferece 1.420 oportunidades com carteira assinada e distribuídas nas regiões metropolitana, serrana e Médio Paraíba. Já para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, são 1.895 oportunidades, 1.072 pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, e 823 pela Fundação Moody's. Na região serrana, a grande maioria das 215 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis, e a média salarial varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como ajudante de obras, copeiro e consultor de vendas, todas no bairro da Várzea, e há vagas também para auxiliar de linhas de produção, sem exigência de experiência anterior e escolaridade. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas são, na maioria, para o setor de serviços, correspondendo aí a 61,3% delas, com exigências de ensino médio completo, que chega aí a 44,6% das vagas, e experiência anterior exigida, com um pouco mais de 51,3% das oportunidades. A Secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículo atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT, UNIS e o CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas também podem ser encontrados no painel interativo da pasta em www.trabalho.rj.gov.br. Assim como a gente comentou aqui sobre o balcão online de Petrópolis, a ferramenta ela é similar e também divulga as vagas semanalmente. Vamos à Volta Redonda, conversar com a nossa repórter Ana Luísa Rossi, que tem atualizações da região fluminense, da região sul fluminense. Ana, boa tarde para você, seja bem-vinda. Olá, Richard, boa tarde. O município de Volta Redonda inicia nesta terça-feira a vacinação contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A vacina é indicada para aumentar a proteção contra a dengue, que é a arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O Brasil se tornou o primeiro país do mundo a disponibilizar as vacinas contra a dengue no sistema público de saúde. Os imunizantes serão destinados inicialmente às regiões com maior incidência e também transmissão do vírus. O público-alvo neste ano serão crianças e adolescentes, já que é a faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue. O esquema vacinal é composto por 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. É com você. Obrigado, Ana, pelas informações. Vale lembrar, né? Caderneta de vacinação é necessário também na hora da imunização. E, além disso, a gente lembra também a campanha da vacinação contra a influenza ainda está em vigor. Se encerra agora no dia 31 de maio. Então, se você, que faz parte principalmente do público-alvo, ainda não se imunizou, procure uma unidade para fazer essa imunização. Lembrando, em Petrópolis, a vacina já está disponível para toda a população acima dos 6 meses de idade. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, para tratar sobre o Maio Laranja. E a gente vai trazer dados e vamos conversar com um psicólogo para entender qual é o processo e o impacto na vida das crianças e dos adolescentes. Tudo isso daqui a pouco, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais.
Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa.
Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate, de volta a gente dá início à entrevista de hoje para falar sobre o Maio Laranja. Nós vamos conversar com a psicóloga infantil Daniela Marinho sobre o tema. E para você ter uma ideia da relevância desse tema, o Instituto de Segurança Pública, o ISP, divulgou os dados relacionados ao abuso sexual. Em Petrópolis, no primeiro trimestre desse ano, houve um aumento de 50% no número de casos quando comparado ao mesmo período do ano passado. E em 2023, dos 99 casos registrados, 62 foram contra crianças e adolescentes. E, infelizmente, as meninas são as principais vítimas desse tipo de crime. Eu queria primeiro agradecer a doutora Daniela por conversar aqui com a gente ao vivo e seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, boa tarde. Bom, Daniela, a gente vai falar justamente sobre o Maio Laranja, um mês voltado para a conscientização aí da população como um todo em relação ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Sim. Você que trabalha justamente com esse público, queria que você falasse um pouquinho como que isso pode, de alguma forma, impactar a vida dessa criança. É muito grave, isso pode perdurar por toda a vida, caso, por exemplo, não haja um tratamento? Sim. Os danos, eles são muito graves, né? E aí a gente está falando de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, até automutilação, né? E esses comportamentos que podem surgir, estresse pós-traumático, né? E comportamentos que podem surgir desde ali do momento onde a criança, né? Ela é exposta a esses atos violentos, né? E pode perdurar por toda a vida. Então, a gente está falando, assim, de consequências muito, muito graves e, inclusive, que podem levar ao suicídio, né? Dependendo aí de como essa depressão vai sendo conduzida, né, ao longo da vida. Mas, assim, esses sinais, né, esses sintomas, eles se mantêm presentes, assim, se estendem aí. E quando a gente vem justamente a quantidade de sintomas que podem aparecer, o tratamento ele se faz fundamental. Sim. E é um processo muito delicado, justamente pelo tema que a gente está falando. Então, como que, por exemplo, hoje um profissional pode trabalhar isso, ou até mesmo o pai, a mãe, pode também tentar dialogar com essa criança, com esse jovem, a respeito sobre esse tema? Então, você falou uma coisa que é muito importante, o Maio Laranja ele vem para isso, né? Porque não é para ser um tema delicado, porque é uma realidade, né? Os índices são altíssimos, então a gente está falando assim de a cada hora, né? 3 crianças serem abusadas e
dessas crianças, a maioria entre 1 a 5 anos de idade. E aí tem índices, né, tem dados que falam que esses índices são muito maiores, porque cerca de 7,5% só dos casos são denunciados. Então, assim, não é para ser um tema delicado, a gente precisa normalizar essa questão, principalmente da educação, né, porque se a gente fala de combate, a gente só combate aquilo que a gente conhece, né? Então, a informação, levar a informação, e essa é a proposta do Maio Laranja, né? É um mês de conscientização sobre o combate à exploração, não só o abuso, né? Mas a exploração e o abuso sexual infantil. Lembrando que, assim, existem várias maneiras de abuso, né? Então, tudo que afeta a criança emocional, psicologicamente ou fisicamente, isso é uma forma de abuso. Então, a gente precisa normalizar, e a melhor forma de normalizar é através da educação, né? Então, você tinha me perguntado... Não, é justamente sobre o tratamento ser fundamental também nesse período, justamente em meio a esse tanto também de sintomas que podem aparecer. Então, primeiro que, às vezes, é muito difícil identificar os sintomas, né, os sinais. Por quê? Aí a gente vem, por isso que a informação é muito importante. A maioria dos casos, infelizmente, acontecem dentro de casa ou com pessoas conhecidas. Então, a pessoa que está cometendo o ato, ela não tem interesse de discutir sobre esse tema. Então, é por isso que é importante a rede de apoio que cuida dessa criança, e aí a gente está falando de escola, a gente está falando de parentes próximos, amigos, né? Estarem atentos aos sinais. Sinais de que a criança pode estar sofrendo algum tipo de abuso, né? Sinais super importantes. Então, assim, a criança, ela tem alteração de comportamento, né? Ela vai alterar comportamento, então ela pode ficar ou mais inibida ou mais agressiva, ficar chorosa. A criança, ela pode ter alterações no padrão de sono, então ser uma criança que começa a ter um sono muito agitado, né? Insônia, ou então muita sonolência. É sempre para mais ou para menos. Quando tem alteração de comportamento, a gente sempre considera ou muito ou pouco, ou muito sono ou pouco sono, né? Ou a criança, ela fica inibida demais, ou ela fica muito reativa, né? Aquela criança mais agressiva. É regressão de comportamento, então aquela criança que já não chupava dedo, não chupava espeta, ou não fazia xixi na cama, ela começa a ter um comportamento, né, mais de regressão. Então, assim, percebeu que a criança está apresentando alguns sinais diferentes, essa criança está diferente, desenhos, ela começa a desenhar, né, algo de cunho que leve mais a cunho sexual, ou perguntar, falar muito do tema. Então, isso é muito importante também observar. E aí, uma das coisas que, infelizmente, a gente percebe isso, eu percebo na clínica, porque, assim, trabalho com crianças, mas também atendo alguns adultos. Já atendi adultos, vários, assim. Que passaram por esse tipo de situação. Só que só vai tratar na idade adulta. Por quê? Porque aí é aquela depressão que não passa, aí é aquela ansiedade que nada se explica, e aí quando você vai pegar o histórico daquele adulto, aí você vê que lá na infância, né, teve um abuso e a vida inteira, né, caminhou achando assim, ficou tudo bem, está tudo resolvido, na verdade não estava, né. E falando ainda um pouquinho, a gente acabou de citar aqui que nós temos problemas, por exemplo, caso não haja um tratamento adequado, ansiedade, depressão, e que podem até ser agravados. Isso pode também afetar as relações dessa criança, aprendizado na escola, possibilidade de evolução, até mesmo porque a gente sabe não só com crianças, isso acontece também com adolescentes, e é um momento ali justamente de transformação do corpo físico também e mental nesse processo. Isso também pode afetar essas etapas? Sim, então, lembrando que assim, né, tudo que é emocional altera na parte cognitiva. Então, quando a gente fala da parte cognitiva, a gente está falando aí da aprendizagem, né? Pensamentos, é o nosso centro de processamento, né? Então, sim, pode afetar diretamente no processo de aprendizagem e desenvolvimento dessa criança. E aí é importante, queria até agora mais uma opinião, uma visão sua sobre o seguinte tema. A gente abordando a questão do Maio Laranja, a gente tem aí alguns sinais que a criança pode apresentar, que a gente acabou de citar. É fundamental, então, nesse caso,
seria fundamental, por exemplo, um psicólogo dentro da escola? Porque tendo em vista, então, já que essa criança ela pode ali ter um retrocesso e, além disso, ter um impacto na educação, os próprios desenhos podem mostrar, a própria dificuldade dela de se concentrar pode mostrar, isso também pode ser um indício até mesmo para que aquela psicóloga, a escola chame a mãe ou chame o pai nesse caso, e olha, está acontecendo isso e isso, o ideal é vocês procurarem um especialista, um médico. Sim, com certeza, né? Porque, assim, por exemplo, uma criança que está passando por uma situação de abuso ali, né? Um dos indicativos, por exemplo, ela vem ali com um padrão de desenvolvimento e de rendimento na escola, de repente as notas começam a cair. Né? Aquela criança ela começa a ter um medo excessivo, então às vezes ela fica com medo de ir para a escola, medo de se expor a pessoas, né? Então, sim, um profissional adequado ali, né, consegue captar, lógico, todo mundo consegue perceber esses sinais, sim, todo mundo consegue perceber, e quanto mais informação chega, mais fácil essas pessoas conseguem identificar. Mas o profissional qualificado, ele vai identificar precocemente, então, assim, evita, né, que situações aí se estendam ou se agravem, né? E até o impacto para a própria criança, no caso da própria saúde mental dessa criança, né? Totalmente. E ainda falando justamente sobre esse tema, a gente tem aí hoje um acesso muito grande à rede social, a próprias plataformas digitais, e a gente vê que é necessário falar sobre o tema que a gente comentou logo no início. Não é para ser um tema delicado. Não é para ser um tema delicado, é para ser justamente um tema amplo, discutido por toda a população, por todos os setores. A tecnologia hoje, a gente sabe que os índices também de ansiedade, até mesmo por tanta coisa que acontece, aumentam aí um pouco o nível de ansiedade da população como um todo, não só especificamente das crianças. Mas essa ferramenta também, de alguma forma, pode dificultar essa criança durante esses processos, porque a pessoa já passa por um tipo de abuso. E ela, em alguns casos, guarda isso para ela. É um medo, até porque passa por tipo de ameaça também, o que torna até difícil essa criança querer falar sobre esse tema. Sim. Ter a rede social hoje pode ser um pró positivo ou negativo na sua visão? Então, é um tema, né? Porque, assim, a rede social, ela vai para os dois lados, né? Assim como, por exemplo, muitas crianças, saindo um pouquinho do tema do abuso, por exemplo, identificam dificuldades relativas a TDAH, e ela, né, vai ali na rede social e ela procura pessoas que falam sobre esse tema, inclusive da própria idade, não, no caso das crianças e dos adolescentes, aí mais adolescentes, né, das crianças não, em relação às informações, né, do Maio Laranja, sim, mas assim, eu gosto do impacto que a tecnologia traz, sabe? Eu acho que a tecnologia, ela leva informação de uma forma muito acessível, e quando eu falo acessível, eu estou falando até em questão de linguagem, de conteúdo, né, onde adolescentes podem ter acesso a informações não tão teóricas, assim. Então, assim, eu gosto muito, sim, das redes sociais. Eu acho que é um bom canal para estar disseminando informação, né? Até porque é muito a linguagem que eles utilizam. Então, assim, eles fazem uma apropriação desse meio, né? Então, sendo bem utilizado, e é por isso que é muito importante disseminar essas informações de uma forma clara, simples, né? Que pessoas falem do tema com naturalidade, para que essas informações cheguem, porque é onde eles vão buscar. Né? É onde eles buscam. Falando sobre tratamento, esse tratamento ele pode acontecer também por medicação? Isso é um processo quando os níveis já estão mais graves e depois é encaminhado para um outro profissional? Qual que é a primeira abordagem feita por esses profissionais, como você, nesses casos, por exemplo? Então, pode variar, talvez, de pessoa para pessoa? Sim, são casos e casos, né? Cada caso ele é único. Então, assim, depende de como essa criança chega, né? Quem estava sendo o abusador, porque às vezes essa criança ela é afastada do pai, da mãe, né? Às vezes ela
é envolvida ali em outro contexto familiar. Então, assim, isso vai depender muito do caso a caso. E quais são os sintomas que essa criança manifestou, mas assim, o tratamento ele corre como qualquer outro tratamento de ansiedade ou depressão, é um tratamento clínico, e aí sim, em alguns casos, né, se faz necessário o uso da medicação, que ajuda muito a medicação, ela entra como um regulador aí, até para a terapia poder fazer mais efeito, porque às vezes aquela ansiedade, aquela angústia, aquela depressão está tão exacerbada que a gente não consegue nem ter acesso àquela criança, né? E a medicação, ela entra ali como um nivelador de humor, né? É um suporte, É né? um suporte, mas assim, aí vai ser avaliado caso a caso, circunstância a circunstância, né? Perfeitamente. Doutora, só para a gente poder finalizar aqui essa entrevista, eu acho que de uma forma bem enxuta, orientações para a população como um todo hoje. Ficar atento aos sinais da criança. Sim. Perfeitamente. E também, nesses casos, apresentando algum desses sintomas, alguns desses sinais, já procurar um profissional. Sim, aí a gente é importante também falar dos canais eu acho que assim, duas coisas que não podem deixar passar nesse tema. Primeiro, que essas crianças tenham acesso a essas informações. Então, assim, a educação sexual, então aí vira um tema que, mas aí está ensinando sobre sexo para criança. Não, não está ensinando sobre sexo, está ensinando quais são os limites do corpo daquela criança. Quais são os carinhos que são aceitáveis, quais são os carinhos que são... que não podem, né? Quais são as regiões do corpo que são íntimas? Então, assim, aqui não se encosta, né? Na boca não se beija. Então, assim, que a criança tenha acesso a isso, porque às vezes, quando chega a educação sexual na criança, aí que a criança percebe que ela está passando por algo que não é... peraí... Né? Então, é porque a criança não sabe o que é um carinho aceitável e o que não é. Então, né, às vezes a criança está sendo molestada ali de alguma forma e ela só vai identificar quando alguém fala sobre esse tema com ela. Então, assim, muito, muito, muito importante que a criança conheça os limites do próprio corpo e que isso seja falado, né, pelas pessoas que estão próximas e pela escola. Divulgar os canais de denúncia, então quando perceber, tiver qualquer suspeita, então aí a gente está falando do Disque 100 dos direitos humanos, né? Teve dúvida, procura um conselho tutelar, né? Procura o conselho tutelar e aí faz uma denúncia, a denúncia ela é anônima, então assim, teve indicativo de suspeita, faça a denúncia, porque aí o órgão competente vai investigar a situação, né? E a polícia pode fazer uma denúncia na polícia ou abrir um boletim de ocorrência. E assim, é muito importante que esse assunto seja conversado em casa, né? Para que essa criança tenha ali um canal, uma pessoa confiável para quem ela pode, né, se abrir se ela perceber que tem algo acontecendo com ela. Tá certo. Tá bem. Doutora, obrigado pela presença, Imagina. por falar um pouquinho com a gente justamente sobre esse tema extremamente importante. Sim. Você que está em casa, inclusive, também nos acompanhando, não deixa de anotar, inclusive a nossa entrevista fica também salva aqui nas redes sociais para você acompanhar depois e anota tudo com calma, porque é um tema de extremamente importante, os índices ainda são muito altos e é preciso, sim, discutir e falar sobre esse tema. Mais uma vez, doutora Daniela, obrigado pela presença. Imagina, agradeço a oportunidade. Para você que está nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, e você é o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você, até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.